Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução aqui no Memorize. E hoje, pessoal, iremos ouvir a questão da FATEC. Vamos começar aqui então. O que ela fala pra gente? A figura 1 representa uma balança cujos pratos estão nivelados. Nos pratos dessa balança estão cubos congruentes. Deixa eu arrastar um pouco minha câmera para o lado. Isso. Estão cubos congruentes, entre si representados por círculo. Ou seja, a gente tem cubos congruentes representados por quadrados e esferas congruentes representadas por círculos. Basicamente, ele está falando, olha, você tem uma figura espacial, que é um cubo, você tem uma figura espacial, que é uma esfera. A esfera é representada por um círculo, o cubo é representado por um quadrado. A figura 2 apresenta a mesma balança, ou seja, não mudou nada na balança. Porém, há desnível entre os pratos. Por quê? Porque provavelmente a gente modificou o número de cubos ou de esferas em cada uma das balanças. Nos pratos estão cubos e esferas idênticos ao da figura 1. Beleza, então o que significa isso? Significa que eles têm o mesmo peso, o mesmo volume, o mesmo formato, igual, é tudo igual, né? Beleza. Para que os pratos da balança da figura 2 fiquem no mesmo nível, basta. Ou seja, para equilibrar o peso no prato A e equilibrar o peso no prato B, o que basta, né? Nesse vídeo vou fazer duas resoluções. A primeira é uma resolução de um aluno iniciante, a segunda é uma resolução de um aluno um pouco mais avançado, uma resolução realmente de lógica e uma resolução de álgebra, tá? Então vamos aqui começar. Seguinte, primeiro ponto. O prato A ele está mais leve e mais pesado que o prato B, mas mais leve, na verdade. Então eu tenho que ou adicionar alguma coisa ao prato A, ou retirar alguma coisa do prato B. Nunca retirar do prato A, senão vai ficar mais leve ainda. Então eu já tiro aqui a letra A como gabarito, na verdade? E nem colocar no prato B, porque se eu coloco no prato B, eu deixo um prato B mais pesado ainda. Tá. Agora, percebe que essa é uma questão que ele tem uma relação entre quadrados e bolinhas. Ele fala assim, olha, você tem que retirar 2 quadrados do prato B, colocar 3 esferas no prato A. Então, você precisa saber mais ou menos qual o peso do quadrado, qual o peso da bolinha. Só que aqui ele não deu valores nenhum, não deu valores pra gente. Então a gente vai ter que descobrir uma relação entre o quadrado e a esfera. Seguinte, quando tá em equilíbrio, olha, quando tá em equilíbrio, aqui a gente tem 1, 2, 3 quadrados, então 3 quadrados, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Tá, nós temos 9 bolinhas. Beleza. Veja bem. Aqui agora no prato B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, 5 quadrados e 1, 2, 3 bolinhas. Então, 3 bolinhas. Tá. Eu quero que você perceba. O que eles têm em comum? Bom, esse cara tem 3 quadrados e, de certa forma, esse cara também tem 3 quadrados. Então, o que eles têm em comum é... Aqui tem 3 quadrados e aqui também tem 3 quadrados. Onde eu quero chegar? O que eles têm em comum agora de bolinha? Aqui tem 3 bolinhas e aqui tem 9 bolinhas. Mas, ó, eu posso tirar 3 bolinhas daqui. Eu posso tirar 3 bolinhas aqui. É como se eu estivesse fazendo o seguinte. Olha, eu tenho 2 quilos aqui, eu tenho 2 quilos aqui, certo? Eu tenho, sei lá, X quilos aqui, eu tenho Y quilos aqui. Se eu sei que eu tenho 2, eu sei que eu tenho 2, se eu tirar esses dois números que eu sei que são igual, eu consigo chegar à conclusão que X também tem que ser igual a Y. Por quê? Porque eu sei que esses 3 quadrados têm o mesmo peso que esses 3 quadrados aqui. Eu sei que essas 3 bolinhas têm o mesmo peso que essas 3 bolinhas aqui. Olha a conclusão que eu cheguei, de forma lógica. Eu cheguei à conclusão que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas têm o mesmo peso que 2 quadrados. Ou seja, eu descobri que 6 bolinhas é igual a 2 quadrados, né? 2 quadrados. Simplificando, eu posso dizer que um quadrado tem o peso de 3 bolinhas. Certo? Porque cada quadrado são 3 bolinhas. Por isso que 2 quadrados são 6. Tá? Agora, olhando aqui. O prato A, ele tem 3 bolinhas aqui, certo? Só que a gente acabou de dizer que um quadrado é igual a 3 bolinhas. Então, ao invés de falar que ele tem 3 bolinhas, eu posso falar que ele tem um quadrado, né? Em vez de 3 bolinhas, tem um quadrado. Que um quadrado é equivalente a 3 bolinhas. Então, agora o prato A tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. E o prato B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui tem 7 e aqui tem 5 quadrados. Por que eu fiz isso? Agora a gente igualou a figura geométrica. Então tem quadrado dos dois lados. Então tem 5 quadrados aqui e tem 7 quadrados aqui. Para que volte a ficar em equilíbrio, a gente tem várias opções. Primeira opção, eu pego um quadrado do prato B e boto no prato A. E aí vai ficar 6 de cada lado. Só que não tem essa opção aqui nas alternativas. O que eu vejo que tem aqui é retirar 2 cubos do prato B. Ele não fala de botar no prato A, então tudo bem.
Porque aqui eu tenho 5 cubos, aqui eu tenho 7. Se eu tiro 2, eu vou também ficar com 5. Então fica 5 de cada lado, a balança fica em equilíbrio. Portanto, letra B, nosso gabarito. Então, apenas voltando ao início dessa questão. Qual é a ideia que você tem que ter aqui? A ideia nesse tipo de questão é você sempre achar uma relação entre a bolinha e entre o quadrado. E a partir disso, eu poderia também ter falado que, por exemplo, aqui, em vez de eu ter 5 quadrados, eu poderia ter 4 quadrados, né, equivalem a 12 bolinhas. Eu poderia ter 15 bolinhas aqui. E aqui eu faria a mesma coisa. Pegaria os 7 quadrados e multiplicaria por 3. Então aqui eu teria 21 bolinhas. Certo? Só que como eu vi que a maioria aqui está em quadrado, tem uma cacetada de quadrado, eu falei, não, é muito mais fácil eu pegar 3 bolinhas e passar para quadrado, ou do que pegar todos os quadrados e passar para a bolinha. Então você tem que ter essa inteligência de questão. Tá? Então eu descobri uma relação entre o quadrado e a bolinha, e a partir dessa relação eu substituí. Agora, isso é uma lógica, né? Eu te ensinei a pensar, certo? Como que a gente faria isso algebricamente para o aluno mais avançado que quer entender como que ele poderia fazer essa questão? Bom, você pode chamar o quadrado de x e pode chamar a bolinha de y. Ou então o quadrado de q, né? E a bolinha de b. Fica mais intuitivo por nome, certo? Bom, o número de quadrados seria 3 vezes q no prato A, né? Nós temos 3 quadrados, então 3q. A gente chamaria o peso do quadrado de q e o peso da bolinha de b. Então eu chegaria à seguinte conclusão. 3q mais, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas, 9 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas, então 9 vezes o peso da bolinha, que é B, e isso tem que ser igual o peso do prato B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes o peso do quadrado, mais 1, 2, 3, 3 vezes o peso da bolinha. E aí eu desenvolveria essa equação no primeiro grau, certo? Como a gente tem duas incógnitas e somente uma equação, a gente não consegue achar uma solução, sei lá, um número, B vale 2. Não consegue achar isso. A gente consegue achar uma relação, tá? Mas enfim, vamos achar essa relação então. Veja bem, eu pego esse 3q e eu passo ele para a direita. Se ele está aqui somando, ó, ele vai para o outro lado subtraindo. Então vai ficar aqui 9b é igual a 5q menos 3q mais 3b. Esse 3b agora que está aqui somando, eu vou passar ele para a esquerda subtraindo. Então vai ficar 9b menos 3b é igual a 2q, né? Que é 5 menos 3q. Beleza. Agora, 9b menos 3b vai dar 6b. Então eu cheguei na conclusão que 6 vezes o peso de bolinha é igual a 2 vezes o peso de quadrado. Percebe que é a mesma conclusão que a gente conseguiu chegar usando a lógica. Tá? Isso agora eu estou te provando algebricamente para o aluno mais avançado, que ele já sabe qual é o seu primeiro grau, que é entender essa questão mais a fundo, certo? Beleza. Então, simplificando, eu descobri que Q é igual a 3B, né? Dividindo por 2 aqui, dividindo por 2 aqui. Então eu achei essa relação. Agora, eu tenho o prato A e eu tenho o prato B, né? No prato A, eu tenho aqui 4Q, 4 quadrados, né? No prato A eu tenho aqui 3B. No prato B, eu tenho aqui 7Q, beleza? Então aí eu penso, bom, se Q é igual a 3B, eu vou chamar aqui também de Q. 4Q mais Q vai dar 5Q, né? Então aqui eu tenho 5 vezes o peso do quadrado, aqui eu tenho 7 vezes o peso do quadrado. E aí você chega na mesma conclusão. Eu tenho que tirar 2 aqui para poder igualar. Aí vai ficar aqui 5Q é igual a 5Q, isso é verdade, né? 5Q é igual a 5Q. Da mesma forma que 2 é igual a 2, certo? Eu não poderia usar a igualdade aqui, porque 5Q não é igual a 7Q, sacou? Então eu tenho que lutar para chegar numa igualdade que 5Q é igual a 5Q. Aí assim a balança vai estar equilibrada. Porque no final de tudo, pessoal, uma equação no primeiro grau, ela é uma balança. Quando você usa uma igualdade, você está montando uma balança. Está dizendo que, por exemplo, urso é igual a, sei lá, 2. Então urso tem que ser igual a 2. Então significa que aqui desse lado também é 2. Portanto, 2 igual a 2. Sacou? Porque eu não posso falar que 3 igual a 2. Parecendo até... Tá ficando confuso, né? Mas enfim, é meio lógico. 3 é igual a 2? Não. Então isso não é equação no primeiro grau. Equação no primeiro grau é uma balança. Da mesma forma que 10 quilos não fica equilibrado com 2 quilos, né? Então, na hora de botar a igualdade, eu tenho que ter certeza que a balança do prato A tem que ser igual ao peso da balança do prato B. Mas basicamente, galera, essa questão é isso, tá? Não tem muito o que fugir. É você achar uma relação entre bolinhas e quadrados, né? E saber o que você pode tirar de cada um deles, tá? Então, o gabarito é realmente retirar 2 cubos, mas poderia ser retirar 1 cubo e 3 bolinhas, da mesma coisa. Poderia ser retirar 6 bolinhas, tá? Poderia ser adicionar 2 cubos ao prato A, adicionar 6 bolinhas ao prato A. Só que a única opção aqui correta é retirar 2 cubos do prato B.
Porque se a gente coloca um cubo no prato A, vai ficar 6 cubos aqui e 7 cubos aqui. Ainda não tá igual. 6 não é igual a 7. Se a gente colocar 3 esferas no prato A, é a mesma coisa que colocar um cubo. Um cubo são 3 esferas, então a letra C e a letra D estão falando a mesma coisa. É igual falar assim, cara, eu quero água. Não, eu quero H2O. É a mesma coisa. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa solução. Espero que você tenha entendido. Fiz aí de 2 formas para ficar o mais completo possível. Tá? Qualquer coisa, comenta aí que a gente responde a sua dúvida. No mais, bons estudos. Fique com Deus. Continue estudando do jeito que vocês estão, que vocês vão chegar longe. Tamo junto e valeu!